Bom, aqui a gente vai partir, né? A gente na etapa anterior, né, passo 1 de 3, a gente ia baixou o conjunto de dados. Então a gente criou aquela pastinha, lembra, de imagens dos cachorrinhos, que eu fui buscar do Google essas imagens. Agora nós vamos processar esses dados todos, elas estão em fora de padrão. Tá? Então nós vamos, segundo passo, vamos manipular isso. Então aqui é o nosso conjunto de doenças que a gente está falando. No caso, o Conectagro é um conjunto de doenças, tá? Aqui eu fiz com o cachorro só para vocês entenderem a dinâmica. Eu vou buscar o banco de dados que a gente tem. Então nesse caso especificamente eu vou ter que fazer um pequeno ajuste aqui. Nossa lista de doenças é essa. E aí eu tenho todo esse conjunto de dados. Como eu coloquei aqueles cachorros na lista, eu vou ter que vir aqui e fazer a mesma coisa. Dog, Chien, Pequinês e Pastor Alemão. Tudo isso aqui é cachorro. Daqui a pouco eu apago de volta, tá? Só para vocês verem como é que funciona. O meu conjunto, as minhas imagens do Google, elas estão nessa pasta, as imagens do app estão nessa pasta e as imagens estruturadas estão aqui. O que é o app? Tá? A ideia é a gente colocar isso aqui dentro de um software da Cocamar, no aplicativo, no site, etc., de forma que o produtor e o agrônomo possam mandar fotos para a gente. As fotos que eles mandarem caem nessa pasta e a gente consegue fazer a mesma tratativa como se tivesse vindo essa imagem do Google. E a gente vai deixando o modelo nosso mais inteligente a cada dia que passa, com mais e mais e mais imagens, tá? Nós vamos armazenar essa imagem com 512 pixels, é uma imagem bastante pequena, até economiza espaço no disco. A gente vai, aqui no caso eu vou procurar por duplicatas de forma genérica, então eu vou procurar em diferentes pastas. Pode ser que na pasta Dog, na pasta Chien eu tive a mesma imagem, então eu não quero que a mesma imagem fique no meu banco de dados, tá? E aqui no caso eu vou mandar ele também renomear essas imagens para mim. Aqui a gente importa as bibliotecas, então vamos executando já. Se eu entrar aqui agora, eu já tenho, né, os endereços, então as imagens do Google elas estão nessa pasta. Vou carregar as minhas funções, então aqui eu tenho uma série de funções, vou explicando algumas delas. Então nessa daqui eu crio o hash do arquivo, eu crio um código único dele, é assim que eu procuro imagens duplicadas. Aqui eu pego cada pasta, eu vou rodando na pasta, verifico se o meu arquivo está com a extensão correta, que é JPG. Eu venho para cada um desses arquivos aqui na minha pasta e eu faço uma série de checagens, se eu conseguir abrir o arquivo corretamente, etc. Eu tinha criado uma lista, uma lista vazia primeiro, não tem nada duplicado. Cada arquivo novo e uma lista de arquivos que eu já chequei. Então, cada arquivo eu testo, Se ele já existir, eu adiciono na lista de deleção para apagar. E se ele não existir ainda, eu adiciono na lista de arquivos únicos. E eu retorno essas duas listas. Então, digamos que eu tenho em duas pastas um arquivo repetido. Cada arquivo eu vou adicionando aqui. Quando ele perceber que o arquivo está repetido, em vez de adicionar aqui, ele adiciona aqui. E depois eu posso vir nessa lista e mandar apagar essas imagens que estão duplicadas. Aqui eu só crio uma cadeia de caracteres randômica de tamanho... Eu posso definir o tamanho por padrão tamanho 10. Isso aqui é para colocar no nome do arquivo, tá? Depois vocês vão ver o que acontece. Eu criei uma função aqui para renomear os meus arquivos. Tá? E eliminando alguns caracteres aqui que não são desejáveis. Aqui é a minha função que remove mesmo. Então lembra, eu crio essa string vazia, essa lista vazia. Eu crio todas as classes que eu tenho no diretório. E aí, deixa eu só executar. Aqui, deixa eu executar aqui para poder carregar. Então, já carreguei na memória essa função. Eu venho para cada uma daquelas classes, eu procuro duplicatas nela. Se eu achar, eu executo a função, tá vendo? Eu mando a minha lista anterior, para ela me devolve a lista atualizada. E eu mostro quantos arquivos eu tenho bons, quantos arquivos eu tenho duplicados em cada passo. Se eu mandei procurar ele em duplicadas genéricas, e se não for genérica, quer dizer, eu limpo o meu hash, minha deleção a cada passo. Então pode ser que eu quero procurar duplicados só dentro daquela pasta, não quero cruzar diferentes pastas. E aí depois no final eu venho aqui e removo todas as fotos que estão duplicadas. Tá? Eu tenho outra função que faz a preparação da imagem, então eu pego da imagem da pasta Google para a pasta de trabalho.
Então, nesse caso aqui, eu vou partir dessa pasta Google para essa pasta aqui, que é a minha pasta final. Eu mando a imagem, eu mando os nomes e eu mando o meu conjunto, que é a lista de todas as imagens, tá? Então aqui eu vou pegar todas as listas, todas as pastas na pastinha From, né, na pastinha Google. Para cada uma daquelas palavras, daquelas pastas que eu tenho lá, eu vou processar essas imagens. Vou pegar o nome dela, vou pegar que grupo que ela pertence, usando o meu dataset, que é a minha lista de doenças. Por isso que eu vim aqui e coloquei isso aqui, tá? Então ele vai procurar lá, vai achar, então ele vai dizer para mim, por exemplo, um dog é um cachorro, na verdade. Um pequinês é um cachorro, na verdade. Então é isso que ele está fazendo, tá? Ele está procurando, identificando qual grupo que é, vai processar, cria, se essa pastinha não existe ainda desse grupo, eu crio essa pastinha. Então, nesse caso aqui não existe ainda a pasta cachorro, ele vai criar. Para cada um dos arquivos na minha pasta, eu vou pegar o endereço dela, vou carregar a imagem, vou verificar se ela qual é menor, se é a largura ou se é a altura, né? Se é um arquivo horizontal ou vertical. Se for menor do que o armazenamento, eu vou chamar de small, se não, eu vou chamar de normal. Eu vou pegar o centro de cada uma dessas imagens. Pode ser, se ela era horizontal, uma imagem mais compridinha, eu vou pegar o centro dela, ou se ela é vertical, a mesma coisa. E eu vou cortar a minha imagem, então vou cortar um quadrado no meio de cada uma. Aqui foi uma decisão, tá? Eu vou cortar apenas a parte central de cada imagem. Vou redimensionar para o tamanho da imagem que eu quero, que no caso 512 por 512. Vou jogar isso num array, vou calcular qual é a cor média, né, dos 3 canais de cores. Vou salvar o RGB dessa imagem, tá? Os canais de cores que a gente tem também. Vou salvá-la como não testada ainda. Vou colocar o nome do arquivo. Lembra que eu criei a função aleatória? Então eu vou dar um nome aleatório para esse arquivo. E eu vou lá, vou renomear, sim, o novo nome é isso aqui, e etc. Se eu pedir para renomear lá naquela variável lá em cima. Vou remover o arquivo da pasta não estruturado, porque eu já tratei ele, e vou remover no final aquela pasta inteira, tá? E retorno a lista de nomes que eu processei aqui, porque eu fui gravando os nomes a cada vez que eu fiz isso, tá? Eu gravo o nome antigo e o nome novo. Depois eu venho aqui, vou ler o meu dataset. Então, se eu vim aqui agora olhar, ó, é a lista de doenças, tá? Se eu procurar, o cachorro já está por aqui, etc. Depois eu venho aqui, vou pegar cada uma das classes da minha pasta de trabalho, vou pegar o nome dela, cada um dos nomes ali dentro, vou splitar ele e vou eliminar a palavra se for aumentado, tá? Então, por exemplo, se aqui dentro eu tiver algum arquivo que começa com dado aumentado, eu não vou trabalhar em cima desse dado, eu vou jogar ele fora primeiro, porque eu crio depois, futuramente, a hora que eu quiser, essa informação de novo. Então, aqui no caso, não tenho nada nessas pastas hoje, então vai executar rapidinho, já foi, não tem nada duplicado. Agora eu vou mandar ele remover duplicadas em cada uma daquelas pastinhas nossas. Então, lá, ele procurou duplicados. Não tinha nada duplicado na pasta Xi'an, nada duplicado na Dog, nada pastor alemão, nada pequinês. Como eu peguei pouca foto de cada, aqui, ó, eu peguei pouca foto, então não chegou a ter duplicada. Mas se eu pegasse 1000 fotos, 2000 fotos, imagina que muitas fotos poderiam vir duplicadas. Ele vai achar em sites diferentes o mesmo arquivo, né? Aqui eu vou criar um arquivo, uma lista com os dados, com os nomes originais das fotos. Vou mandar preparar as imagens, lembra que eu falei? Aqui eu vou chamar a imagem e vou retornar os nomes dessas imagens para cá. Então, se a gente olhar o que está acontecendo aqui agora, ó, olha lá. Ele limpou totalmente a pasta cachorro, não tem mais nada aqui dentro, ó, na pasta Google. E se eu for agora na pasta estruturado, ele criou uma nova pasta chamada cachorro, com todos os cachorros aqui dentro. Então lembra, eu tinha Xi'an, pastor alemão e etc. E ele mudou o nome dos arquivos, ó. Então se a gente olhar agora o nome de cada arquivo desse, eu tenho, ele veio do Google, é uma imagem que eu reduzi ela. As cores, ela tem 112 de vermelho, 99 de verde e 57 de azul. Claro, o cachorro mais vermelhinho, né? Não testado, é do grupo cachorro e aqui aquele nome aleatório. Essa imagem ela era menor.
Eu aumentei ela para 512, tá vendo? Eu consigo ver, eu guardei essa informação small, tá? Se eu pegar uma imagem que tem uma cor mais forte aqui, sei lá, essa imagem mais clarinha, mais próxima de branco, tá vendo? Os 3 canais números altos. Uma imagem mais escura, tá vendo? Então eu consigo ter até uma certa ordenação em cima disso. Uma imagem mais próxima do cinza. Tá vendo? Como que eu sei? Porque os 3 canais de cor estão com valores parecidos. Então, isso aqui me ajuda inclusive para pegar fotos que são parecidas, tá vendo? Eles têm cores parecidas, eles ficam próximos um do outro. Os fundos brancos, né? Aqui ficando mais escuras as fotos, ó. Cada vez mais escuro. E aí então a gente conseguiu, processou essas imagens todas, onde eu estava. Aqui eu posso remover as duplicadas agora na pasta de trabalho inteira aqui. Não vou fazer isso porque eu já tinha feito isso antes, então não vou, nesse caso aqui não é interessante. A gente também já fez essa função aqui em cima, é a mesma coisa. Agora eu vou pegar todo mundo que eu tenho naquele arquivo que eu gerei de Keep Names, vou salvar ele no CSV. Então se eu entrar aqui, ele criou para mim aqui um arquivo, tá vendo? Esse aqui, com cada um dos nomes, só para poder deixar... Eu tinha esse nome original que eu baixei do Google e eu renomeei com esse nome aqui. Aqui é o nome original que eu baixei do Google e aqui é o novo nome. Eu guardei porque essa informação pode ser útil depois se eu quiser voltar para a imagem original. Então eu deixei salvo esse arquivo na minha pasta aqui. Basicamente eu fiz isso, eu peguei aquela minha lista, transformei para um data frame do Pandas e joguei essa data frame nesse arquivo aqui, tá? Com esse formato de codificação. Então ele criou aqui um aleatório, keep old names, que foi exatamente o que eu mandei ele fazer. Keep old names, concatena com essa string. Tá? Depois disso eu vou criar aqui uma categoria de dados para cada uma daquelas classes, tá? Então vai aparecer o cachorro junto com aquelas outras doenças todas. E vou colocar dentro desse campo. Então só para poder mostrar como ficou, olha lá. Cachorro, grilo pardo, ácaro e etc, etc, etc. Se eu vier aqui, por exemplo, e mandar contar, eu tenho 12 doenças e eu tenho 3 colunas aqui dentro. Tá? Posso fazer uma série de análises aqui também. Ó. Então eu tenho, nesse conjunto de dados todos, eu tenho 12 categorias, com uma média de 88, com 31 de desvio. O mínimo são 40 imagens, o máximo são 140 imagens, que foi justamente dentro dessa pasta. Você vê que não está muito balanceado. Ó. 106 helicoverpas, né? Se eu pegar mancha-alvo, 112 mancha-alvo. E ao mesmo tempo, se eu pegar, por exemplo, um capim amargoso, eu tenho só 63, tá vendo? Se eu pegar um ácaro, eu tenho só 59. Então é isso que ele mostrou para mim aqui, para eu ver que não está tão balanceado. E agora eu vou fazer o resto da minha função, tá? Então eu vou pegar para cada índice, né, vou guardar qual é a fonte, qual é o tamanho, quanto de azul, verde, vermelho, qual é a cor média, o status, qual grupo que ele pertence, o nome da imagem, para cada uma das fotos lá no meu caminho, e vou salvar tudo isso aqui para um arquivo CSV também, tá? Que vou chamar de Games Database. Então se eu rodar esse negócio aqui, ó, só para vocês entenderem, já rodou, tá? Ele terminou. Se a gente vier agora aqui no Connect Agro, eu tenho aqui, ó, Agro Game Database, onde eu tenho cada uma das doenças, cada uma das imagens. Então eu tenho aqui na minha pasta um conjunto de 1057 imagens agora, e cada imagem dessa eu transformei no banco de dados. Então o que eu fiz na verdade? Eu tinha isso aqui que são fotos, tá vendo? Só que como eu estruturei o nome do arquivo, isso aqui eu transformo facilmente num banco de dados, que foi o que eu fiz aqui. Então, qual é a fonte, qual é o tamanho, quanto de cada cor eu tenho, o status, qual é o grupo, e etc, etc, etc. Tá? Isso aqui, a ideia futuramente é a gente usar... deixa eu limpar isso aqui que eu não quero mais. Cachorro aqui. Fecho. Deixa eu vir aqui, deixa eu apagar também minha pasta de cachorro. Tão bonitinha, né? Olha lá. Eu vou apagar ela fora. E pronto, voltei aos dados originais nossos, tá? E aí eu tenho agora, então, um conjunto, uma pasta com todas as minhas bibliotecas de imagens tratadas, sem duplicidade, com padrão de nome, e eu tenho um arquivo também com todas essas imagens gravadas. Então, esse é
nossa preparação do banco de dados e por último a gente vai agora fazer a modelagem, né? Eu fiz na verdade um pouco fora de ordem, tem um outro vídeo, mas aí eu posto eles aí na sequência, que é a parte da calibração em si, que a gente pega, calibra e chega no resultado de eu tentar acertar. Eu mostro a foto de um cachorro e ele tem que acertar que é um cachorro. Eu mostro a foto de um ácaro, ele tem que acertar que é um ácaro, um piolho de cobra ou uma lagarta helicoverpa e assim sucessivamente, ok?